Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Vou falar aqui da subrede de modelagem climática. Atualmente quem coordena essa subrede somos eu e o Silvinilo Figueiredo, que é do CPTEC. E a subrede está organizada e ela de fato envolve aí cerca de 18 instituições. Eu digo cerca de 18 porque se a gente olhar em Embrapa, embora seja uma instituição, mas você tem Embrapa, Cerrados, Clima Temperado, Meio Ambiente, lá, a Informática, então elas todas estão aí contribuindo, né? Então, o Eduardo Assad está aqui, contribui muito conosco. Mas você tem lá o INPE, tem um núcleo bastante grande no INPE, até pela história do desenvolvimento da modelagem climática que ocorreu em função dos desenvolvimentos do CPTEC. O CEMADEM, principalmente a doutora Reginal Valá, que vinha já desenvolvendo um trabalho de mapeamento no INPE, e ela vem também fazendo isso no CEMADEM. A África do Sul, aqui mais associada à modelagem oceânica, Embrapa, interação, desenvolvimento, principalmente com o modelo de superfície. A Índia também interagindo com o modelo de química. Aí vem outro, o INPA, agora atuando principalmente o MANSE, atuando na modelagem de superfície. Estadual do Ceará também. O ERJ na química. Federal de Lavras com a parte de fertilidade de solos. Pernambuco aqui mais na parte de hidrologia. Santa Catarina atuando na parte de superfície, Santa Maria também na parte de superfície, o FV superfície, o NB, aqui a nossa representante, a Mercedes, que nos ajuda bastante, nos deixou muito contentes lá no Conclima, graças à notícia que ela nos deu lá, estamos interagindo. A Unesp com modelagem de fogo, Unifei com hidrologia, a USP, vários departamentos, principalmente o IAG USP, e o Woods Hole também com a parte de hidrologia de superfície. Então são várias instituições e a subrede de modelagem existe porque a primeira, a formação da rede, ela começou porque o Brasil precisava desenvolver um modelo para classe IPCC para fazer simulações. Então quando a gente desenvolve modelos, obviamente o modelo ele só existe porque existe uma demanda. E nossa demanda qual era? Era produzir cenários de mudanças climáticas globais e participar do grupo de países que gera esses cenários e seguem protocolos de intercomparação de modelos para fazer essas projeções com especificidades para o Brasil. Então daí começou então com o desenvolvimento do modelo brasileiro, né? O modelo brasileiro começou lá o seu desenvolvimento baseando-se muito nos modelos do CPTEC, mas as nossas principais perguntas científicas são essas três. Então, quais são os impactos observados no aumento do CO2 atmosférico na simulação do clima presente em cenários para o futuro próximo, ou seja, 2035 e remoto até 2100? Como projetar as mudanças climáticas em escala global e regional? E aí o regional tem um papel bastante importante, regional, América do Sul, né? Decorrente de ações antrópicas naturais, utilizando de modelos numéricos que consideram as interações entre os componentes físicos do sistema terrestre, a saber, oceano, atmosfera, criosfera, biosfera e a química da atmosfera, e como incluir diversos processos dos componentes físicos do sistema terrestre pertinentes ao Brasil. Aí vem a parte mais das especificidades, a Amazônia, Cerrado, o Oceano Atlântico, etc., e, obviamente, primeiro isso no modelo brasileiro. Então, atualmente, o que nós estamos fazendo? Nosso principal trabalho é o desenvolvimento do modelo brasileiro hoje, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Porque o modelo brasileiro, essa subrede, muitos de vocês enxergam a subrede como provedora de dados, né? Então, dados, ou seja, produtos de simulação, como na verdade essa subrede desenvolve muita pesquisa. É claro que o foco, por exemplo, o modelo que o Assad desenvolve é diferente do modelo que está sendo desenvolvido aqui na superfície, né? Mas eles são complementares de certa forma e precisa ser gerada ciência aqui, como é gerada ciência lá também, né? Então por isso que precisa de uma interação. Então essa oportunidade de reunião
dessas sub-redes é importante por isso. Só não vejam só essa sub-rede de modelagem climática, quando é que estarão prontos os cenários, ou quando é que, né? Na verdade, precisa de interação em todas as sub-redes. Então, o modelo brasileiro está organizado em 5 componentes, como você já deve ter visto, vários de vocês já viram. Parte atmosférica, que vem lá do modelo do CPTEC, modelo oceânico, que também vem do modelo do CPTEC, na verdade vem de MON 4, que vem lá dos Estados Unidos. O modelo de superfície nós estamos desenvolvendo. Nós partimos de um modelo norte-americano. O modelo de química é a componente mais recente. Nós estamos agora, adotamos uma solução que vem de um modelo do NCAR. E tem um acoplador de fluxo que deve acoplar todas as componentes, atualmente acopla a componente A e B. E nós estamos agora planejando o desenvolvimento do modelo regional do sistema terrestre. Esse modelo regional, a base, por exemplo, do modelo oceânico, modelo de superfície para o modelo regional é a mesma, o que é uma vantagem. Né? Claro que o modelo regional a gente consegue resolver alguns processos numa escala muito mais fina. Né? Nós estamos planejando, nós ainda não fechamos ainda um cronograma, precisamos ainda discutir várias coisas, mas, de novo, a interação entre as sub-redes vai ser bastante importante, inclusive para planejar quais são as demandas que nós devemos atender nessa escala, que é uma escala muito mais refinada, não é uma escala global. Né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, substituindo o esquema de radiação, estamos incluindo café, que é uma cultura perene, tá? Até para responder algumas das perguntas que o Wilton e o Assad fazem, se a gente vai tomar café argentino ou não, né? Mas veja, são complementares essas coisas, né? Etc, etc. Pois bem, aqui só um detalhe do que é o modelo brasileiro. Como eu falei, são 4 componentes: o inland, a superfície, a química da atmosfera e o oceano, e o acoplador de fluxo entre elas. Aqui um primeiro resultado que está disponibilizado ao final, apesar de eu dizer que nós não somos só provedores de simulações, eu vou colocar em primeira mão, os dados estão disponíveis, né, dessas simulações, aqui mostrando só até 2050, tem lá até 2100, são 10 membros, diversas variáveis. E aqui também mais um detalhe, até eu estava conversando com a Sandra outro dia, demandem que variáveis vocês precisam. Não precisa ficar só a precipitação, temperatura, ou número de dias com a temperatura abaixo de determinado limiar. Isso é importante para nós, porque na hora de nós desenvolvermos o modelo, se você fala, olha, será que dá para gerar tal variável, a gente pode pensar e discutir entre nós se é possível ou não. Então essa interação também é importante por isso. Tá? Aqui o resultado de uma simulação, ao que foi lá para o CEMIP, com a versão do modelo brasileiro, 231, para 2 cenários. Essa versão inclui a parte oceânica e atmosférica e não está acoplada à componente inland, que está sendo acoplada nesse momento. Aqui é a projeção de temperatura, então no cenário RCP 8.5 e cenário RCP 4.5, aqui é um mapa para 2050, RCP 8.5 nós podemos observar anomalias de temperatura, ou seja, aqui todos os valores são anomalias positivas de temperatura. Então nós já estamos produzindo esses cenários com essa primeira versão do modelo brasileiro, que continua em desenvolvimento e continuará em desenvolvimento, porque a ideia é que o modelo continue em desenvolvimento por muito tempo. Desculpe. RCP 8.5, então é 0,2... 3, 5 décadas, exatamente. Seria o mais pessimista. Mais pessimista, exatamente. Houve uma mudança, né, na produção dos cenários. Antes eram cenários A2, A1, B2, B1, né? Agora são RCP 2.6, 4.5, 6 e 8.5. Tá? Onde o 8.5 é o que provoca o cenário de maior forçamento radiativo na atmosfera, ou seja, é o cenário mais pessimista. Mas ele está bem conservador aí com esse valor. Nessa simulação ainda está. Se você olhar outros modelos, outros modelos indicam cenários mais fortes mesmo. Estou querendo dizer que ele está meio longe do A1 F1. Mas, em geral, as tendências dos modelos do CEMIP 5, elas são muito semelhantes do AR4. São muito semelhantes. Tá? Mas alguns cenários são mais brandos. Mas eles são muito semelhantes mesmo. Tá?
que nós estamos, qual é o nosso plano de desenvolvimento de novos pesquisadores, centros de excelência? Nós temos já, que são as pessoas que nós temos contatos efetivos agora no momento atual. São pessoas que não estão naquelas 18 instituições e que farão parte de alguma forma ou se terão maior envolvimento a partir principalmente do próximo ano. Então, na atmosfera, nós dividimos aqui em componentes: a atmosfera, o NCAR, a Universidade de Miami, a USP, a Universidade de Santa Maria. A Universidade de Santa Maria, por exemplo, já interage com o grupo de superfície desde 2009. Né? Então, agora vai interagir também na parte de, aliás, está escrito errado aqui, difusão vertical, que é a camada, processos na camada limite atmosférica. Oceano com o UFC, o FPE e a NASA. A química com o ERG, NCAI. Eu não vou detalhar aqui os processos, né? Superfície, agora efetivamente em Embrapa Cerrados, inclusive participando da chamada com o Lineu. O Lineu está bastante empolgado com essa interação que nós estamos fazendo. A Amazônia Oriental lá com o Alessandro Araújo. A UFPA com o Everaldo Souza e com um pesquisador da Holanda, o Randoma, que inclusive é um pesquisador visitante do programa Ciência Sem Fronteiras, que vem interagindo muito conosco. Agora, o próximo mês, ele passará um mês aqui conosco. E o que falta, eu acho, por isso também essa reunião, é o maior envolvimento entre as sub-redes. Né? Como o Paulo falou, essa é uma sub-rede transversal, mas eu sinto ainda carências de interação entre as sub-redes. A gente tem, por tradição, por história, a gente tem muita interação com a agricultura, por exemplo, mas eu acho que falta ainda a interação, por exemplo, com a sub-rede de cidades, ou com biodiversidade, ou etc. Falta mais, ou com desastres naturais, porque na hora de desenvolver um modelo regional, a gente pode colocar algumas características que talvez sejam importantes para lá. Ou com a saúde, a Sandra, a gente já começou alguma interação, e assim por diante. Então, essa interação, eu acho que ela só tem a ganhar, todos nós temos a ganhar com esse tipo de interação, porque, como eu falei, um dos benefícios é, de repente uma saída de modelo que eu imaginava que não era possível, eu consigo fazer, tá? Por exemplo. Quais são as grandes linhas de pesquisa e atividades? Então aqui também está dividido por componente. Na atmosfera a gente está investindo bastante em convecção agora, né? Aliás, convecção sempre é um problema na parte atmosférica, ciclo diurno, oscilação de Madden e Julian, né? Principalmente com modelagem de impacto de aerossóis, nuvens e radiação. No oceano, descargas fluviais, o impacto das descargas fluviais na biogeoquímica marinha, elevação no nível do mar, modelagem de erosão costeira, acidificação dos oceanos, gelo marinho, modelagem dos efeitos do clima global, El Niño, modelagem da variabilidade climática e extremos climáticos. Eu estive, há 2 semanas atrás, na Holanda, no workshop final de um grupo que planejou as rodadas para o AR5, né, o CEMIP5, que já está planejando as rodadas para o AR6. Né? E 2 tópicos são os mais quentes, digamos assim, que eles estão discutindo para os próximos modelos, que é melhorar justamente gelo marinho e gelo continental e melhorar a representação de aerossóis. São os 2 tópicos principais de modelagem para o AR6, se houver o AR6. Então a química tem uma componente bastante importante, a gente está desenvolvendo, a componente mais nova dentro do desenvolvimento do modelo brasileiro. A gente está desenvolvendo a parte de aerossóis, modelagem de impactos de aerossóis de diferentes tamanhos, reações térmicas e fotoquímicas com geração de aerossóis secundários, efeitos de uso de biocombustíveis nas espécies atmosféricas. Esse modelo vai ser acoplado, mas ainda não está acoplado. O modelo de superfície, a gente já tinha tradicionalmente uma difusão com a parte de agricultura, a parte de ecologia e ecofisiologia, que envolve a ecofisiologia vegetal, dinâmica de vegetação, representação de ecossistemas na América do Sul, fertilidade do solo, ciclo de nitrogênio, etc. Estamos colocando fósforo também. Parte de fogo, hidrologia superficial continental. Parte de gelo. Geleira continental no Brasil, nós já desde 2009 nós estamos tentando melhorar a modelagem de gelo continental, mas ainda estamos engateando. Apesar do Brasil não ter ainda o gelo continental, mas é uma componente importante para a gente considerar nos nossos modelos.
A gente também deve melhorar a modelagem de processos de superfície na escala subsazonal, né? E a interface de superfície e atmosfera em processo na camada limite planetária. Os cenários de mudanças climáticas do BESM e do modelo regional disponível para as subredes. Então, do BESM está disponível hoje de 1960 a 2100, a resolução espacial 200 km, que é de mesma ordem da resolução dos modelos do CMIP5. Obrigado. A frequência pode ser de 3 em 3 horas, diária ou mensal. O que está aqui é mensal. Tá? Se você clicar, então já estou dando aqui o endereço. Se você clicar aqui, vai entrar numa página, você digita nessa página BESM. Tá? Aí você vai ter acesso a todos os resultados dessa rodada aqui, que foi o que a nossa contribuição, quer dizer, a contribuição brasileira para o CMIP5, que depois é para o AR5. São dados mensais, diversas variáveis, na escala mensal, 10 membros. Então tem um volume bastante considerável de dados lá que está à disposição, né? O modelo ETA, a gente tem alguma rodada do modelo ETA, não é um modelo regional, né? Mas esse não está disponível num site, a gente pretende depois também colocar exemplo que nós fizemos aqui no BESM, nós também pretendemos colocar esses resultados do modelo regional à disposição. Então é isso que eu queria falar rapidamente e fico à disposição para perguntas. Obrigado.